Caros filhos, a cada vez que nos deparamos com alguns textos, é fato que, talvez, pelo menos para mim, o primeiro impulso é olhar e querer destrinchá-lo, ver a beleza do texto da Anunciação, dos Salmos, do modo, daquilo que melhor expressa a primeira leitura, onde Isaías ia expressando tudo aquilo que prenuncia a vida do Salvador. Mas a liturgia, ela sempre está em prol de algo. E no dia de hoje vemos este algo expresso diante daquilo que o Senhor quis fazer. Esta celebração, este louvor à Virgem Santíssima, que assunta ao céu, é coroada por Deus como Senhora e Rainha de toda a criação. E por quê? Podemos pensar, mas talvez não tivesse sentido coroar uma criatura. Por que coroar a Virgem Maria? De modo objetivo, pelas suas virtudes? É claro, ela ornada de virtudes e tudo mais, mas por que esse significado? Porque quem é verdadeiramente a rainha? É algo que temos que entender para entender esta celebração. Quem é a rainha? Se olharmos de modo geral para aquilo que temos, ainda que não sejam muitos, os governos monárquicos hoje, mas se estudarmos um pouco de história, veremos. É fato que aquela que se une ao rei é rainha, mas tem um nome específico: consorte. Aquela, não porque tem sorte, mas aquela que está junto com o rei. Mas existe uma rainha de fato. E por que diz-se rainha de fato? Porque em tempos mais antigos, alguns lugares, o rei não se casava unicamente com uma pessoa. Por exemplo, se olharmos na própria Sagrada Escritura, no tempo da rainha Esther, ela era uma dentre outras. O rei tinha várias. E quem era a rainha de fato? A mãe do rei. Eis o excelso motivo desta festa. E por isso, em 1955, 5 anos após a promulgação da Virgem Santíssima, do dogma da Virgem Santíssima assunta ao céu, Pio XII institui esta festa vinculada à festa de Cristo Rei, que na época não era como hoje, ao final do ano, mas em outra data, tal qual esta mesma festa, que a fim de coroar a Virgem Santíssima como rainha, o fazia no seu mês, ao fim do mês de maio, no dia 31. Mas o dia de hoje também tinha uma celebração mariana, a festa do Coração Imaculado da Virgem Maria. Mas diante desta modificação do ano litúrgico, e para vincular não só a coroa a Cristo Rei, mas também a sua assunção, quando ela é coroada no céu como Senhora e Rainha de toda a criação. Então, é expresso esse sentido na oitava da Assunção da Virgem Santíssima. Então, neste último dia, a coroamos, a exaltamos como rainha. E é isso que a liturgia também expresso justamente neste Evangelho. Ela que deu o seu sim, ela esplêndida diante da sua humildade,
sendo ela imaculada, preparada por Deus. Então, o anjo aparece e anuncia, e ela dá o seu sim, e em seu ventre concebe aquele que em seu coração já havia gerado, Cristo, e dá a luz ao Rei, e por isso a exaltamos como Rainha. Mas cabe a nós não só tê-la nos lábios, falar que ela é rainha diante de uma celebração, mas tê-la também em fatos, em atos próprios, aprendendo a deixar que ela em nossos corações reine. Reine diante, deixar que ela conduza a nossa vida. Reine diante do saber louvá-la a cada dia, como filhos, falando, pedindo e recorrendo a ela, rezando a cada dia o Santo Rosário, ou ao menos o terço, indo a ela com este olhar de filhos que admiram a sua mãe, ter esta proximidade e saber que esta bondosa Rainha e Mãe Nossa, ela sempre está disposta a abrir os seus braços a nos acolher e a nos conduzir àquele que é o Rei. Que possamos assim fazê-lo, nos abrir, porque se convinha que Cristo tomasse tudo o que era seu e de fato o tomou diante daquela que era em tudo sua, que também nós possamos a Ele ir, nos deixando tomar, sendo inteiramente dele, aprendendo da Virgem Maria como fazer e buscando sempre mais esta unidade e proximidade com ela. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.